Olá, tudo bem com vocês? Gente, eu estou aqui hoje com uma pessoa hiper, super especial. Padre Danilo do Reino Cristo. Ele vai conversar conosco, nós vamos bater um papo sobre educação dos filhos com base na Bíblia, na palavra de Deus. Eu quis muito trazê-lo aqui porque ele trabalha com jovens. Então ele vai esquadrinhar a palavra de Deus. Nós vamos falar de Eclesiástico 30, filhos como educá-los, usando a palavra de Deus. E eu não tenho propriedade para falar, mas um sacerdote tem. Padre Danilo, seja bem-vindo. Se apresente, conte para nós um pouquinho sobre você. Muito obrigado, professora Dulcinea. É um prazer estar aqui com vocês no Galois, retornando, né? Depois de 15 anos. Eu lembro, até quando eu entrei aqui, estava um pouco perdido, porque eu falei, em 2010 a sede parecia um pouco diferente. Depois a senhora É, me explicou que era em outra sede, é na 900, 902. 902 e tal. Isso. Então, é um prazer estar aqui. Eu tenho devotado, dedicado a minha vida à educação dos jovens. Hoje trabalho na parte vocacional também. E muito toca a educação, né? A educação que os pais dão aos filhos no dia de hoje. Então a gente tem o prazer de estar aqui falando sobre isso, pegando essa passagem de Eclesiástico 30. Vou fazer algumas referências também à segunda leitura do domingo passado, da carta aos Hebreus, capítulo 12. E estamos aqui. Vamos ver o que, que a gente consegue pegar da palavra de Deus, ver o que, que ela fala para nós. Porque, como diz a carta aos Hebreus também, a palavra é como uma espada, né? Que ela entra no nosso coração e discerne os sentimentos, as nossas emoções e sempre nos ensina algo, né? A palavra é algo vivo e quando nós lemos a palavra, é Deus falando para cada um de nós É também, né? verdade. Agora, antes de nós começarmos, apesar de nosso tempo ser exíguo, me conta um pouquinho. Você é paulista do interior. Fala porta. Isso, eu sou Pode, caipira com com orgulho. orgulho. Pode Isso. falar porta, pode falar aqui. Isso mesmo. Tá, fica à vontade. Tá bom. É, qual que é a cidade? Eu sou natural de Limeira. Limeira. Fica Limeira perto de é onde? região de Campinas. Ah, então é pertinho. Isso. Tanto que se você for de Brasília para São Paulo, de carro, né, você passa pela minha cidade. Ah, então Então, tá bom, pertinho. isso. Mas hoje você está na cidade de São Paulo. Isso, hoje eu trabalho em São Paulo, moro Ah, em São Paulo e estou trabalhando em São José dos Campos também, né, atendendo os membros do Reino Cristo daquela região. ah. Mas eu nutro um carinho especial por Brasília, porque como eu morei aqui um ano, trabalhei no Colégio Galois, trabalhei em outros colégios também, com o ECID, com o Reino Christi, com Juventude Missionária, na paróquia de Guadalupe também. A época era o Padre Marcelo, o pároco aqui? Quando Quando eu você estava comecei aqui? era o Padre Alexandre, né? Era o Padre Ah, Alexandre, o depois Pacioli? isso, depois veio o Ah, Padre João de tá. Pádua, eu já tinha saído, e depois veio o Padre Marcelo, né? Se não me falha Ah, a ok. memória, assim, eram Ah, esses tá, padres. tá. Agora, me conta uma outra coisa, que é... Eu sempre, quando falo Reino Cristo, que o Reino Cristo esteve muito tempo aqui comigo. Eu falo que o carisma do Reino Cristo é trabalhar com jovens. Qual é, de fato, o carisma do Reino Cristo? Porque eu só falo que se trabalha com jovens. Qual é? Não, é uma pergunta muito interessante, porque nós tardamos muito em amadurecer e para poder definir, por assim dizer, numa frase o que é o nosso carisma. Hoje, os nossos estatutos, as constituições dos Legionários de Cristo definem o carisma, a missão, por assim dizer, como a formação de líderes cristãos. Então, nós aplicamos isso em todos os trabalhos que nós fazemos, seja o trabalho na paróquia, seja o trabalho no colégio, seja o trabalho com jovens, o trabalho com adultos. Nós buscamos formar leigos para que sejam líderes, líderes na sociedade e possam influenciar de maneira cristã a sociedade também. Tá, então não é só trabalhar com Não, jovens, não, não. jovens, adultos, famílias. Então a gente tem um leque de opções bastante variado no que toca aí a apostolados, missão. Então, Porque fui formada. Existem duas Dulcineias. A Dulcineia mineira, que sempre foi católica, mas leiga, né? Leiga total, assim, ignorante na religião. E depois que eu vim para Brasília, eu conheci o Opus Dei.
Sim, Então, o Opus Dei, ele tem, o carisma deles é se santificar no meio do no mundo, meio, né? sim, na vida ordinária. É, exatamente, na É, vida de fato, ordinária, tem né? algumas semelhanças, né? Às vezes o pessoal pergunta, ah, você é do Opus também? Eu falo, não, sou do Reino Christi, né? Que é parecido, né? Muito É parecido. muito Às vezes o parecido. pessoal confunde a gente com eles e tal. Ah, Eu falo que a gente é a versão B, né? A versão um pouquinho mais baixa, um pouquinho mais pobrezinha, né? é Do mais Opus, pobrezinho. né? Tá. Não, o Opus é muito bacana, gosto muito deles. E eles têm um santo É, fundador, né? Então, muito bacana, exatamente. São José É. Maria Escrivá. Eu gosto muito da obra, ela é concisa, né? Sim, sim, são mais certinhos, mais É assim, ela, ordenadinhos. um Então, pilar bem não, bacana, estruturado, bacana. É né? um Eu movimento gosto, bacana da gosto igreja muito. também. É, me Isso. identifiquei muito com eles. Tanto é que eu montei o Galoá, não tenho nada contra o Reino Cristo, exatamente me identifico muito, tanto é que o Galoá, quando eu criei o Galoá exatamente com base nos ensinamentos que eu adquiri lá Não, na obra. Uma delas é a valorização da família, né? que legal, E que por isso é bacana, que muito bacana. importante. Mas vamos ao assunto, Vamos né? lá, Vamos vamos lá, vamos começar. falar de filhos, como educá-los segundo o Evangelho. Vamos lá? É com você, Então, eu tá? gostaria de começar citando uma fonte extra bíblica, né, que foi que eu li no breviário no dia de ontem, que é o testamento, parte, né, logicamente, do testamento espiritual do rei São Luís ao seu filho. Eu achei muito bonito, porque eu gostaria de começar perguntando a vocês, pais, ou jogando uma pergunta: o que vocês estão deixando para os seus filhos? O que você deixa para o seu filho? Você deixa, eu estou deixando um apartamento, estou deixando uma casa, estou deixando uma casa na praia, uma fazenda. Eu direi, isso é muito pouco. Fala, padre, eu trabalhei a vida inteira. Não, mas o que você tem que deixar para o seu filho é algo muito mais importante. E eu vou ver aqui, vou citar algumas coisas que São Luís, rei da França, ou seja, uma pessoa com muitos recursos, ele deixou para o seu filho. E acho que a resposta vai nos surpreender. Ele começa dizendo: Filho dileto, começo por querer ensinar-te a amar ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todas as forças, pois sem isto não há salvação. Que lindo, hein? Olha, que maravilha. Um rei, ou seja, é uma pessoa que tinha ali todo o reino à sua disposição, todos os bens, né, materiais. E o que ele deixa em primeiro lugar? Fala, ama a Deus de todo o coração. Nossa, e saber separar, né? Aquela quantidade de ouro, aquela pompa toda, né? Toda aquela reverência do ser humano para com eles e se fala, nada disso importa, É, importa olha é que amar a legal. Deus. Vamos Muito seguir, eu vou lindo. seguir aqui, ó. Olha o segundo aviso que ele dá. Filho, deves evitar tudo quanto sabes desagradar a Deus. Quer dizer, todo pecado mortal, de tal forma que prefira ser atormentado por toda sorte de martírios a cometer um só pecado mortal. Ô, Olha, padre, essa aqui é ótima, porque nós estamos vivendo um mundo hoje onde as pessoas dizem que Deus é misericordioso e que nada é pecado, né? é um erro, né? É um erro até mesmo às vezes litúrgico, né? De falar, ai, Deus todo misericordioso, né? Que não está escrito no missal assim, está escrito Deus todo-poderoso. Então existe, né? Usando uma linguagem jovial, né? Existe essa vibe no mundo de hoje, essa tendência de querer agradar, de que tudo é bom, de que Deus é bom, de que ninguém vai para o inferno está vazio. E, como eu falei na missa, né? O único problema qual é? É que Jesus não falou isso não está na Bíblia, né? Exatamente. Tem Então, gente que diz que nem existe inferno, tem muitos teólogos modernos que afirmam isso. que não Falam, existe meu filho, o inferno. único problema é que Jesus não falou isso. E quando a gente lê o Evangelho, por exemplo, do domingo passado, ele dá a ideia contrária. Ele fala, muitos tentarão entrar e não conseguirão. Então, a Exatamente. ideia é oposta, né? Então, vamos lá. Ele fala, segundo aviso dele, evita o pecado mortal. Interessante. Vamos seguir. Vamos, vamos lá, quais são os pecados mortais? Tem gente que não sabe nem quais são os pecados mortais. Dá uma dica aí. Ok, então vou tentar de maneira sucinta aqui explicar. Pecado mortal é todo aquele pecado contra a lei de Deus, Os expressa mandamentos. nos mandamentos, nos 10 mandamentos. Assim, de maneira sucinta, né? Não vou fazer uma explicação muito teológica aqui, mas todo pecado que vai diretamente contra os 10 mandamentos é um pecado mortal, com pleno conhecimento, com plena consciência e com plena liberdade, ok? Então, adultério, roubo, uma mentira grave, desonrar o pai e a mãe também de maneira grave, faltar à missa aos domingos, então tudo e segue a lista dos 10 mandamentos, né? Então, bem,
Seguindo, se o Senhor permitir que te advenha alguma tribulação, suporta com serenidade e ação de graças. Se o Senhor te conceder prosperidade, tens de agradecer-lhe humildemente, tomando conta para não vangloriar-se nessa situação. Olha que interessante. Eu gosto muito daquela oração de Jó, né? Deus deu, Deus tirou, bendito seja Deus. Então, se te sobrevém alguma adversidade, algum problema, agradece a Deus. E se você está na abundância, se você na prosperidade, humilhe-se, né? Humilhe-se e agradece a Deus também, agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele te dá. Eu quero que você volte um pouquinho aqui, porque a gente vivencia, nós que trabalhamos na escola, essa primeira parte aí que você traz. Quando o Senhor te permitir que advenha alguma tribulação, deves suportá-la com serenidade Aí e ação de graças. Aqui, o que os pais hoje têm feito? Evitado que os filhos passem por essas tribulações. Esse é um ponto muito interessante que a senhora está levantando, porque hoje os pais têm uma tendência de evitar o sofrimento dos filhos a todo custo. Isso é um erro pedagógico. E uma vez eu escutei um padre que me falou, o excesso de meios, o excesso de bens nos faz frouxos. Por quê? Porque é parte da educação você correr atrás de algo, é parte da educação você buscar, você lutar por algo. Então eu vejo a juventude de hoje muito fragilizada nesse sentido, e muito disso temos a culpa nós, educadores, nós, me coloco aqui junto com vocês, nós pais. Eu sou pai espiritual, vocês são pais biológicos, mas eu também me coloco junto com vocês. Então, essa tendência de evitar a todo custo o sofrimento ocasiona na criança uma frouxidão, uma falta de amadurecimento. Porque muitas vezes, através do sofrimento, nós crescemos. Vejamos isso nas nossas próprias vidas, né? O sofrimento para entrar numa faculdade, o sofrimento para trabalhar, o sofrimento de uma doença, o sofrimento para cuidar dos filhos. Isso nos faz crescer. Então, quando a gente tira essa oportunidade deles de sofrerem, a gente está tirando uma oportunidade excelente para eles amadurecerem também. Não, é falta de amor. Pensam que tirar o sofrimento do filho está amando. Não está. É o contrário. Né? E quando, na verdade, todos nós crescemos e nos fortalecemos no sofrimento. Né? A gente não está falando aqui de gritar, de bater. Nós não estamos falando isso. Estamos falando de permitir que ele passe por frustrações. E elas vêm à medida que ele vai crescendo. Os pequenininhos são pequenas frustrações. É importante isso. Tá? Então, levar a sério isso. Se você quer seu filho feliz, deixe seu filho passar por frustrações, por pequenos contratempos. Isso sim é amar o seu filho. Ótimo, Dulcinea. Então, depois aqui outras dicas, ele fala, ouve com boa disposição o ofício da igreja, ser dedicado, ajuda os pobres, ser dedicado e obediente à nossa mãe igreja. E olha que interessante, a gente vai pensar que um rei, ele vai, vou te deixar um condado, um ducado, você vai ser príncipe, né? Falando na linguagem daquela época. Não, mas o testamento que a gente acabou de ler, ele só está deixando valores espirituais. Ele não deixou nenhum valor material até agora. Nada. Nada. Então, que sabedoria, né? O que isso tem a nos ensinar? Um rei. O que eu estou deixando para os meus filhos? Essa é a introdução, né? A gente só falou que o que ele está deixando aqui. Então, que isso toque o nosso interior, que o exemplo de São Luís, rei da França, mexa um pouquinho com a gente também. Que aprendamos do exemplo dele também. Tá bom? Eu gosto muito, eu lembro a época que eu estava lá nos Estados Unidos, tu tinha uma pulseirinha, assim, que falava o que Jesus faria. Né? Então você olha para a pulseirinha e fala, nossa, o que Jesus faria nessa situação? O que Jesus faria? Então, eu imagino, São Luís encarnou o ideal de Jesus, sendo um rei, sendo um pai de família, né, tendo muitos filhos, no século, acho que era século XI, século XII, século XIII, quando ele viveu. Né? Então, o santo é aquele que encarna Cristo na condição de vida que ele tem ali no momento. Né? Então, isso é a beleza dos santos. Né? Então... E a gente tem tanto momento hoje para se santificar, né, padre? Porque naquela época ele não tinha rede social, né? A vida de um rei... Hoje, uma pessoa de classe média tem uma vida bem mais confortável, mais confortável que um rei naquela época, né?
Mas a gente poderia se mortificar de tantas formas, né? Sim, mas eu volto naquela frase que eu falei, o excesso de meios nos faz frouxos. Nos faz frouxos, Então, porque quando a gente exatamente. tem tudo à mão, a gente não precisa lutar, a gente não precisa batalhar. Então, outra dica para os pais, se você está dando muitos meios para o seu filho não tem que lutar por nada, cuidado. Pode ser que ele vire uma pessoa frouxa lá na idade adulta. Eu comentava, outro dia eu comentando com o Padre Fernando, lá do Padre Pio. Eu falei, Padre Fernando, são dois sacramentos que existem dentro dos 7 sacramentos. 2 sacramentos fala-se de cuidado, zelo direto com a família, com o ser humano, né? Se eu posso dizer assim, que eu não faço parte do. Que é da ordem. Agora, uma pessoa para se tornar sacerdote, quantos anos precisa estudar? 6 anos? Aí Sete depende, anos? depende. Eu estudei 12, né? Pois é, 12 para virar 12, sacerdote, né? né? Mas o mínimo é por aí, né? 7, 8, por Pois aí. é. Sim, sim. Agora, e para casar? E para cada faz um cursinho no fim de semana correndo Pois e é, como? é, Né? Para você conviver, para você celebrar uma missa, claro que a missa, como diz o Padre Pio, é mais fácil o mundo não ter sol do que não ter seria mais a Santa Missa. Mas, imagina, eu falei para Padre Fernando, Padre Fernando, uma pessoa para casar tinha que ter pelo menos 2 anos de curso. Aí casam, se não der certo, eu separo. Vamos ver, né? Vamos ver se dá, né? Vamos ver se dá. Se não der certo, Vamos eu ver. separo. Como Sim, sim, sim. assim? Já Coloca escutei, um né? ser humano no mundo e aí deixa o coitado a revelia? Mas olha, até para fazer o cursinho de fim de semana, às vezes o pessoal reclama, né? Fala, Não ah, meu é, Deus, não, eu quero padre? casar e tal, né? Então a gente tem que focar Gente, é muito na muito preparação dos noivos, a gente sério. tem que focar muito no namoro, né? Porque às vezes se o casamento deu errado, por quê? Porque o namoro deu errado, né? Às vezes a pessoa vive o casamento no namoro e no casamento vai viver o namoro, né? Como que é o revés, né? Exatamente. Então É é meio estranho, verdade. né? Eu nunca tinha pensado Não, porque no nisso. namoro viaja junto, É, tem relações e é, tal, né? Faz é. tudo que é pra fazer e depois quando casa, cada um vai pro seu lado, né? Cada se distanciam, É né? verdade. Acontece, né? É Tristemente acontece. verdade. O mundo de hoje tá um pouco invertido, né? Tá, tá. E por isso tá todo mundo sofrido, Pois é, né? acontece. Então, o que Bem, é que nós temos que então vamos fazer? lá. Gente, rezar, né? E uma dica boa, claro, frequentar os sacramentos. E uma dica boa para você que é católico, rezar o rosário. Se você não Isso. conseguir rezar o rosário, pelo menos um terço por dia, Tá né, bom. padre? E formar os nossos filhos, que é o que a gente está tentando ajudar vocês aqui, né? Então, eu vou começar citando um pouquinho da segunda leitura que a gente viu Ah, nesse domingo, da Carta aos é. Hebreus, né? Que Foi foi o que eu linda, citei na linda. missa. É. Carta aos Hebreus, vou pegar alguns versículos dela, capítulo 12. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, não desanimes quando repreendido por ele, pois o Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele que reconhece por seu filho. É verdade que toda correção parece de momento, antes motivo de pesar que de alegria, mais tarde, porém, granjeia aos que por ela se exercitam o melhor fruto de justiça e de paz. Então, o que eu comentava na missa no domingo é que hoje existe essa vibe, essa tendência nos pais modernos de querer ser o melhor amigo dos seus filhos. Errado. Porque você não é o melhor amigo do seu filho, você é o pai do seu filho, ok? Então, eu devo ser amigo? Sim, porque a amizade também é parte do processo pedagógico, do processo educativo. Eu que trabalho com jovens, eu primeiro preciso ser amigo do jovem para depois educar. Mas eu não vou ser aquele amigão, aquela pessoa bonachona, ou seja, que faz tudo de bom para ele estar feliz. Não. Eu sou amigo, mas depois eu entro no segundo momento como educador também, né? Então, o pai e a mãe no mundo de hoje têm essa ideia errada de que precisa ser um amigo a mais do seu filho. Então, fala, se eu corrigir o meu filho, eu vou ficar mal com ele, então não vou corrigir. Errado. Isso é uma ideia muito errada. Isso não é pedagógico, isso não é correto, ok? Deixa eu aproveitar e completar aqui. Isso é muito importante e uma dica para você saber se você é amigo do seu filho, se ele não te vê como responsável, se ele não respeita você. Quando você fala assim, Maria, Pedro, o quê? Isso também. É sério, né? Quando você fala senhora,
Respeito. Sim, né? Respeito pelos pais, um respeito mínimo, né? É, Que é o mínimo, sim, né? nós tivemos pelos nossos É, pais também, e é o básico na educação. Então, o pai e a mãe, como as famílias são menores hoje, são menos filhos, então, por um amor entendido de maneira errada, por uma. Eu trabalhava em Espanha, trabalhei muito na Colômbia, lá eles usavam muito a expressão mamá gadina, ou mamá helicóptero, né, que está sobrevoando o filho, né, que é uma espécie de superproteção, né, então você está todo o tempo com o filho e o filho não pode sofrer nada, né, então você acaba vivendo esse amor de uma maneira desordenada, então você quer ser amigo, parceiro do seu filho, um a mais na brincadeira? Não, e você é o pai, você é a mãe, você tem que ganhar o respeito do seu filho. Isso começa já desde quando ele ou ela são pequenos, né? Então, um problema grave no mundo de hoje também é que o pai e a mãe não impõem limites. não. E isso, não sou psicólogo aqui, mas posso dizer que ocasiona graves problemas psíquicos na pessoa, porque a pessoa cresce sem ter ideia do que é limite, né? Então, o que que isso vai ocasionar lá na frente, né? Vai ser uma pessoa insegura? Vai ser uma pessoa que não entende o papel dela? Então, a gente poderia ver isso de muitas maneiras. Então, pais e mães, corrijam os seus filhos, porque outra ideia que eu comentava na missa também, que muitas vezes a gente pensa que o contrário do amor é o ódio, né? Ah, eu Ah, amo é. aquela pessoa. Ah, não, eu odeio essa pessoa. E muitas vezes o contrário do amor pode ser a indiferença. Não tô nem aí, né? Quero nem saber, né? Então, meu filho tá andando com más companhias, como diz São Paulo também na Bíblia, as más companhias corrompem os bons costumes. Eu falo, mas eu não tô nem aí, não, tudo bem, né? Se ele quer, meu filho fala, sobretudo pro público masculino, tá enfiado na pornografia, na masturbação, eu falo, também não tô nem aí, né? A vida dele e tal. Meu filho não é responsável nas tarefas da escola. Falar, a vida é dele. Não, você é pai, você é mãe, você tem que corrigir, você tem que ajudar o seu filho a crescer. Eu acho que uma ideia que a gente tinha antes também, que acho que ajuda muito, era a questão do trabalho. Logicamente, temos que purificar bastante essa ideia. Nós começávamos a trabalhar antes, né? Eu comecei a trabalhar com 14, 15 anos de idade, e isso me ajudou muito. Te ajuda a crescer num espírito de responsabilidade, de saber o que é o dinheiro, valorizar o dinheiro, um espírito de laboriosidade, né? Eu tenho que trabalhar para conseguir algo. E hoje, muitos dos meninos e das meninas só recebem uma mesada, vão lá, gastam o dinheiro, ou recebem, o que eu já vi, fez aniversário de 18 anos, você vai lá e dá um carrão para ele. Então, o que que ele fez para merecer aquele Não é? carrão, né? Você deu um carro última geração para ele. Tá, na primeira saída ele vai lá e pum, e enfia E o carro bate no o carro. poste, né? Por quê? Porque aquilo não custou nada para ele. Então, o que que você está ensinando para o seu filho quando você dá um carrão para ele que não precisa trabalhar para ganhar aquilo? Ô, padre, e essa coisa de, a vida é dele, depois volta para os pais, né? Mas É, volta, volta. Porque totalmente, né? filho é filho a vida toda. Se Não não deixa de volta ser filho. agora, volta depois, né? Né? Então, como a Bíblia fala também, né? Você vai colher aquilo que você semeia. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque é filho para sempre. E Para depois o que ele vai ensinar sempre. para o neto também, ou seja, cria uma cascata, aí, um efeito cascata que vai descendo, descendo. Eclesiástico capítulo 30 também é uma passagem bastante interessante sobre a educação dos filhos, né? Olha o que ele fala: aquele que dá ensinamentos ao seu filho será louvado por causa dele. Olha que interessante. Aqui a gente vê como o pai que sente orgulho do seu filho. A gente vê talvez o exemplo contrário hoje, né? O filho que pegou o carro, bateu. Hoje eu escutava um exemplo lá, conversando com os padres na minha comunidade. O menino foi no Uber e na festa vomitou no Uber e depois quis abrir a porta, sair do Uber. Aí fecharam ele de alguma maneira, assim, algumas pessoas lá. E aí vieram amigos dele pagar pelo dano que ele tinha feito no carro do Uber, porque tinha vomitado em todo o Uber. Então, tá vendo? Isso é totalmente o contrário do que a Bíblia está nos falando. O pai que educa seu filho não terá que se envergonhar perante seus adversários. Olha outra coisa, versículo 7. Aquele que estraga seus filhos com mimos terá que lhes pensar as feridas.
Olha Olha aí, que olha interessante, aí, né? Tá exatamente vendo? tudo que nós A estávamos gente acabou de falando, né? falar, né? Então a Bíblia tem essa sabedoria de sempre, né? Isso aqui faz o livro do Eclesiástico, é parte dos livros sapienciais, né? Ou seja, livros que têm uma sabedoria, mesmo um pouquinho antes de Cristo, alguns séculos antes de Cristo, já mais próximos da vinda dele, né? De Cristo, já tem uma sabedoria no povo hebreu, que já vai falando, recolhendo essas experiências humanas de sempre, né? Da educação, dos filhos. Ó, adula o teu filho e ele te causará medo. Olha só, aquele que agrada muito, aquele que dá tudo para o filho, o que, que o filho vai ser? Né? Não te ponhas a rir com ele, não lhe des toda a liberdade na juventude. Olha que interessante, coloca limites, coloca um freio nele, ele É vai te forte, agradecer. hein? Ele na hora vai reclamar, mas depois vai agradecer. Hoje eu agradeço muito meu pai e minha mãe, que colocaram limites. Eu citava na missa minha É. mãe, saudosa memória aí também, já faleceram meus pais, mas a minha mãe me arrastava para catequese. Então, quando eu tinha 7, 8, 9 anos de idade, eu reclamava, lógico, eu era criança, eu queria brincar, eu queria jogar bola, eu queria estar na rua. Eu sou de uma cidade pequena e tal. É, mas hoje eu falo, que bom que a minha mãe fez isso comigo. Terminando aqui, eu falei, educa teu filho, esforça-te por instruí-lo, para que não te desonre com sua vida vergonhosa. Olha que interessante. Educa agora, quando ele é pequeno, e depois ele vai te honrar. Eduquem as crianças e não precisarão punir os adultos. Não lembro se é dele, mas é de algum escritor antigo. Interessante, né? Então a pedagogia, a educação, o ensino podem resolver muitos problemas que apareceriam na vida adulta. Eu não sei se essa frase de quem que ela é, mas é família sã, sociedade sã, o mundo sã, né? Totalmente, totalmente. O mundo está hoje como está, porque as famílias hoje delegaram A educação dos filhos. ou é problema, né? Não vou me É, meter. É sério isso, né, Papi? sim. Mas eu tenho esperança que vai mudar, né? Se Deus quiser, Estamos trabalhando para estamos isso, né? Tanto trabalhando o para Colégio isso. Galois como nós do Reino Cristo também, nós estamos trabalhando para isso. Então, É, nos colocar aí nas mãos de Deus e Nossa Senhora. exatamente. E sabemos que Ele está olhando. Ele está olhando. Totalmente, Né? totalmente. Então, para fechar, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera ali e mandasse uma mensagem para os pais, com base em tudo que você falou aqui, com base na sua experiência no seu trabalho, tá? Tá bom, então vamos lá. Então, uma mensagem final para os pais. Pais, eu sou pai como vocês, logicamente eu sou pai espiritual, não sou pai biológico, mas animá-los na sua missão. Lembro daquele comercial da Gelol dos anos 90, né? Não basta ser pai, tem que participar. É muito fácil ser pai biológico, fazer filho é fácil, né? Educar um filho é muito mais difícil. A paternidade espiritual, ela é mais perfeita, ela é mais sublime. Então, todo pai, toda mãe biológico também é chamado a ser um pai e uma mãe espiritual. Vocês têm que educar os seus filhos e não há tarefa mais bela, mas também não há tarefa mais árdua do que educar um filho. E eu gosto muito de ligar isso com a nossa finalidade. A nossa finalidade é o céu. De que adianta eu ter milhões, eu ter um apartamento, uma fazenda, carros importados nessa vida e perder a vida eterna? De que adianta um homem ganhar o mundo, todo mundo, e vir a perder a sua alma? Então eduquemos os nossos filhos para que eles também possam ser boas pessoas aqui nessa terra e no final da vida alcançar o céu. Valeu a pena, não valeu? É muito bom ouvir pessoas que realmente sabem, com fundamentação, que conhecem a palavra de Deus, trazer todo esse conhecimento, trazer todas essas informações. Espero que você tenha aproveitado e, mais do que isso, que coloque em prática. Um grande beijo para você. Fique com Deus.